Alhamdulillah, já faz um tempo já que a gente parou nas aulas. A gente estava falando sobre Kitab Salah. Estávamos a falar da, sobre as orações. E teve alguns pontos que a gente deixou de falar também. Alguns pontos de extrema importância, que é, que é sobre as orações. Então, por isso, nós vamos continuar a falar das orações, uma coisa chamada Shurut Salah, ou seja, das condições para a sua oração ser válida, ser correta perante Allah Azza wa Jal. E dessas condições são várias. São várias condições que os sábios decretaram para que a oração da pessoa seja aceita perante a Deus, o único, o Todo-Poderoso. E dessas condições, nós vamos começar a falar primeiro, que é o conhecimento de ter entrado o horário da reza que você quer rezar. Da reza obrigatória, com certeza. A primeira condição é entrar o horário da reza desejada. Entrar o horário da reza desejada das 5 orações. Você tem que ter a certeza que está entrando o horário da sua oração para poder rezar. Essa é a primeira condição que a pessoa deve ter para poder rezar. Pois, se você, por exemplo, quer rezar a oração do Salat al-Fajr, a oração da alvorada, a oração do amanhecer, que são 2 genuflexões ou 2 ciclos, você tem que ter certeza do horário que ela entra. E quando que ela entra? Por exemplo, ela entra no começo da aurora, no começo do amanhecer, e ela vai até quando o sol nascer por completo. Então, se você não tem essa certeza e acorda um pouco antes e acha que está entrando o amanhecer, mas na verdade não entrou o amanhecer, então a sua oração não vai valer nada. Você não pode rezar a oração fora do horário. Você deve rezar a sua oração dentro do horário estipulado. Por exemplo, o horário do Dhuhr, o horário da segunda oração, ela entra quando o sol está centralizado na Terra e vai até quando a sombra de qualquer coisa estiver maior que ela própria. Então você tem desse horário, que estipula mais ou menos quando o sol está centralizado na Terra, por volta do meio-dia e 15, meio-dia e 20, mais ou menos, vai até quando a sombra de qualquer coisa está maior que ela própria, que é mais ou menos 3h15 da tarde, 3h17 da tarde. Então você tem desse horário para rezar a oração do meio-dia, que é a segunda oração. Se você rezar a oração do meio-dia antes de entrar ou depois que ela saiu, propositalmente, com conhecimento, a sua oração não vale. Não é aceita perante a Deus, o único Todo-Poderoso. Então, essa condição é de extrema importância para a sua oração ser aceita para Allah Azza wa Jal. Essa é a primeira condição que nós devemos pegar e colocar em prática. E dessas condições, em vários países islâmicos, quando entra o horário, é feita o adhan, é feita o chamamento para a oração, é feito o chamamento para a oração nas mesquitas, com microfone, e esse som do chamamento é espalhado e todas as casas em volta escutam esse horário e sabem que entrou esse horário da oração. Agora, para nós que estamos em países não muçulmanos, nós temos que puxar os horários de acordo com a internet e ver o horário que vai entrar na região que você mora, mas é de extrema importância rezarmos no horário estabelecido que Deus colocou para nós. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou
no hadith cumprido que ele fala que a oração do Dhuhr é quando o sol está centralizado na terra e vai até a sombra de qualquer coisa estiver maior que ela própria. E também depois entra a oração do Asr, é quando a sombra de qualquer coisa estiver maior que ela própria até o pôr do sol. E quando entra o pôr do sol, entra a oração do Maghrib e vai até ficar escuro, anoitecer. E quando fica todo escuro, quando anoitece, entra a última oração, que é a oração do Isha. Aí depois, a oração do Isha vai até a metade da noite, de acordo com muitos sábios, com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hadith correto, ele diz que a oração do Isha vai até a metade da noite. E depois a oração do Fajr, a oração da alvorada, ela entra no amanhecer, na aurora, até o sol nascer por completo. Esses são os horários que devemos ter conhecimento para poder rezar as nossas 5 orações obrigatórias. Agora, as orações voluntárias não precisa ter esse horário. Não é necessário. Você pode rezar qualquer horário que é aceito perante a Deus, o único todo-poderoso, exceto alguns horários que Deus ele não gosta que a pessoa reza nesses horários, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele nos orientou sobre isso. E ele falou 3 horários que a pessoa não pode rezar. 3 horários que a pessoa não pode rezar. Aí ele explicou, quando perguntaram quais são esses horários ao profeta de Deus, aí ele falou, desses 3 horários, quando antes de entrar o Dhuhr, antes do sol ficar centralizado na terra, desse horário, não pode, é praticamente 5, 10 minutos antes do sol ficar centralizado na terra. Esse horário é acostumado, os adoradores do demônio, os adoradores do fogo, eles estão a adorar as suas idolatrias. Então nós fazemos diferente e não rezamos nesse horário. Tá? Esse é o primeiro horário. O outro horário também é antes de entrar o Maghrib, antes do pôr do sol. Um pouquinho antes de entrar do sol, seria mais ou menos por 10 a 5 minutos. Também esse é outro horário que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu a gente rezar. E também o outro horário que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proibiu a gente rezar é aquele horário depois da oração da aurora, quando o sol nasce por completo, terminou a oração da aurora, nós devemos esperar de 10 a 20 minutos até o sol sair por completamente. Depois que o sol nascer, a gente espera por 10 a 20 minutos, porque esse horário o profeta também proibiu a gente rezar. Esses 3 horários, de acordo com o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é porque os adoradores do demônio, os adoradores do fogo, eles adoram as suas idolatrias nesse horário. Então nós fazemos diferentes e não adoramos a Deus e não rezamos nesses horários, pois nesse horário o profeta Muhammad falou que é aconselhado não rezar. E também tem outro dizer do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele fala que esses horários fica o sinal, como eu falei, é praticamente o horário do sol, né? Centralizado na terra, o sol quando vai se pôr, o sol quando vai nascer, ele fica em forma do chifre do demônio. Então, como diz o profeta nesse hadith correto, então a gente deixa de rezar nesse horário para não fazer igual a esses idólatras, a esses politeístas. Então, fica aqui um aviso. E devemos rezar as orações obrigatórias quando entrar os seus horários. Como foi explicado, a primeira oração do dia, que é a oração da aurora, entra quando inicia o amanhecer, começa a iniciar a aurora e vai até quando o sol nasce por completo. Esse é o primeiro horário, tá? Nós devemos rezar a primeira oração do dia, a oração do Fajr. E a segunda é a oração do Dhuhr, quando o sol está centralizado na terra, vai até a sombra de qualquer coisa estiver maior que ela própria. E a terceira oração, que é o Asr, é quando a sombra de qualquer coisa estiver maior que ela própria, inicia e vai até o pôr do sol. E quando entra o pôr do sol, entra a quarta oração, que é o Maghrib, e vai até anoitecer. Fica escuro, o sol
se pôr por completo. E quando anoitece, fica tudo escuro, entra a quinta e última oração, que é a oração do Al-Isha, a oração da noite, e vai até a metade da noite, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou, a oração da noite, a oração do Al-Isha vai até a sua metade da noite, de ser correto. Tem alguns sábios que se apegam em outros relatos e fala que a oração do Al-Isha pode ser até antes de entrar a oração do Fajr. Tem divergências entre os sábios e a gente vai pegar aqui nesse dizer que é até a metade da noite. Essa é a primeira condição para a sua oração ser correta, entrar o horário na oração desejada. A segunda condição para a sua oração ser correta seria a tahara min al-hadath al-asghar wal-akbar. A segunda é a purificação que a pessoa deve estar tanto da impureza menor quanto a impureza maior. A pessoa deve se purificar da sua impureza menor e maior. Ela não pode rezar sem estar purificada, pois a sua oração não vai valer nada. Essa é a segunda condição para a sua reza estar correta e válida perante Deus, o único, o Todo-Poderoso. Pois Allah Azza wa Jal, ele fala em um dizer, na surata, aqui ele fala, e é na surata Al-Ma'idah, versículo 6. Deus ele diz assim, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. O profeta Muhammad, Allah Azza wa Jal, Deus único, todo-poderoso, ele fala na surata Al-Ma'idah, na surata da mesa servida, versículo 6, ele fala: ó vós que creem, quando levantarem para fazer a oração, então lavem vossos rostos e vossas mãos até os cotovelos, e passem vossas mãos sobre vossas cabeças, e lavem vossos pés até os tornozelos. E se vocês estiverem com a impurificação maior, então tomem o banho. Essa é uma ordem de Deus no Alcorão Sagrado, então nós devemos pegar essa ordem de Deus, e quando desejarmos a fazer a oração, devemos fazer a purificação. Essa purificação, quando Deus fala aqui, as partes, lavar o rosto, as mãos, passar a mão no cabelo e lavar os pés. E também tem o dizer que o profeta explicou fazendo a sua ablução, que ele lavou, que já foi explicada na parte de purificação, que o profeta costumava lavar as suas palmas das mãos 3 vezes, as duas, depois ele fazia o bochecho com água 3 vezes, inspirava água no seu nariz com a mão direita e respirava depois com a mão esquerda, fazia isso por 3 vezes. Depois ele pegava as suas 2 mãos, enchia de água e lavava o seu rosto 3 vezes, desde a ponta da testa onde nasce o cabelo até o queixo onde vai a barba, dependendo da barba, vai até onde o final da barba vai, e desde o seu ouvido direito até o seu ouvido esquerdo. Esse é o rosto todo. Então o profeta lavava o seu rosto 3 vezes com água, e se a sua barba era grande, ele esfregava entre as barbas com os dedos para a água penetrar por completo. E ele lavava as mãos, seria desde o seu dedo médio, da sua mão direita, até o seu cotovelo, lavando 3 vezes. Depois ele fazia isso na sua mão esquerda. Depois ele passava as suas mãos molhadas, as 2 mãos, sobre a sua cabeça, desde o nascer do cabelo até a sua nuca, ele vai e volta. Depois ele lavava as suas pernas, começando com a direita, lavava entre os seus dedos até os tornozelos, depois a esquerda a mesma coisa. Então, a pessoa, para a sua reza, a sua oração estar aceita
para Deus, o único Todo-Poderoso, ele deve estar purificado da sua purificação menor ou maior. A menor é se ele soltou gases, defecou, urinou, então ele deve fazer a purificação menor, que é fazer a ablução, que foi explicado aqui agora, nesse momento. E a purificação maior, ele deve se purificar da sua impurificação maior, que é o estado de Genebra. O que é o estado de Genebra? É a pessoa quando tiver tido ou mantido relação sexual com a sua esposa, ou a esposa com o marido, e depois quiser fazer a oração obrigatória, deve tomar o banho por completo. Ou então, a mulher, se ela acabou o seu período menstrual, ela também deve tomar o banho. Nesse caso, ou então a mulher pós-parto deve tomar o banho também, depois da quarentena. Nesses estados, a pessoa deve tomar o banho, que é a purificação maior. E a purificação maior, a pessoa intenciona tomar o banho, lavar as suas palmas da mão, depois ela faz a ablução, como foi falado aqui, depois ela lava o seu corpo, começando com a direita, depois a esquerda, depois ela joga 3 vezes água na sua cabeça, aí depois ela está com o seu banho completo. Antes de tudo, ela lava, lógico, as suas partes íntimas. Esse é o banho que a pessoa deve tomar banho se ela estiver com a sua impurificação maior. Então, para a sua reza estiver aceita, ela deve fazer essa purificação. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fala assim: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقا من غلول. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, num dizer correto, transmitido pelo Bukhari, ele fala: Deus, o único, o todo-poderoso, não aceita a reza, não aceita a oração daquela pessoa que não se purificar. Se ela estiver impura, ela deve fazer a purificação, ou com a ablução, ou com um banho. Esse é a segunda condição para a sua reza estar aceita perante Deus, o único, o todo-poderoso. A terceira condição é a tahara, طهارة البدن والثوب والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية. A terceira condição é a purificação do lugar. É purificar o lugar, a roupa, é o lugar onde ela vai rezar e a roupa que ela está a rezar. A pessoa tem que rezar com a sua roupa purificada, limpa e no local limpo, adequado para a sua reza estar aceita perante Deus, o único todo-poderoso. Pois a pessoa, ele não pode rezar em local que tem impurificação, como urina, fezes, ou até mesmo alguns sábios falam que ela não pode rezar em lugar que está com cheiro ruim, com cheiro de impurificações, como com cheiro de fezes. Pois ele está rezando ali em local, ele deve rezar em um local limpo, porque ele está rezando para Deus, o único, todo-poderoso. E a sua roupa também deve estar limpa, deve estar totalmente limpa. A sua roupa não pode estar, por exemplo, a pessoa, quando for urinar, principalmente o homem, ele deve limpar e se lavar e deve tomar o máximo de cuidado para que a urina não caia na sua roupa, para assim ele rezar, porque se tiver algum tipo de sujeira, algum tipo de impurificação na sua roupa, a sua reza não poderá ser aceita perante Deus. Pois tem um dizer que certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava a passar com seus companheiros perto de um cemitério, aí ele viu 3 túmulos e ele falou assim: essas pessoas estão sendo castigadas. Essas pessoas estão tendo um grande castigo nesse momento no seu túmulo. Então os companheiros olharam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e falaram: ó profeta de Deus, e por que eles estão sendo castigados? Aí o profeta falou assim,
explicou. Um deles está sendo castigado porque ele estava sempre na sua vida a fazer fofoca, fazer intriga entre as pessoas. Então ele está sendo castigado agora no túmulo. Pois Deus, o único todo-poderoso, ele castiga no túmulo a pessoa que faz fofoca. E também tem aquele dizer que o profeta Muhammad falou, que o fofoqueiro não entrará no paraíso. Quer dizer que o fofoqueiro, antes de entrar no paraíso, o muçulmano ele vai ser castigado no túmulo. E o outro deles, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, explicou que ele cometia muita mentira, falava muita mentira. Então ele está sendo castigado também. E o outro é quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou, a terceira pessoa está sendo castigada porque essa pessoa, quando ela ia rezar, ela não se importava e não se limpava depois que ela fazia as suas necessidades fisiológicas, ela não se limpava e a sua roupa estava com resíduos daquilo que ele foi fazer, das necessidades fisiológicas. E a sua roupa estava com nejis, estava com impurezas. Então, ele está sendo castigado por isso. Então, nós devemos tomar muito cuidado quando usamos o banheiro e quando vamos vestir a nossa roupa novamente. Pois devemos tomar cuidado e limpar a nossa roupa contra qualquer tipo de impureza, para que a nossa reza esteja aceita perante Deus, o único, o Todo-Poderoso. Pois, até mesmo se cair qualquer tipo de impureza, ou você está andando num local que tem cachorro, e o cachorro, sem querer, ele chegou a encostar o focinho na sua roupa, ou lambeu a sua roupa, ou encostou o focinho, nós devemos passar uma água aonde ele encostou a roupa, onde ele encostou, ou então onde ele lambeu, porque a sua língua e o seu focinho, ele é nejis, ele contém impurezas, contém sujeiras, conforme o profeta sallallahu alaihi wasallam ele falou. E também tem aquele dizer que o profeta falou, se algum cachorro lamber o prato de vocês ou a vasilha de alguém, lave essa vasilha por 7 vezes, sendo a última vez com terra. A terra por quê? Para tirar totalmente toda a impureza que o cachorro colocou. Então, isso também equivale ou vale na roupa também. E também, se a pessoa, a mãe, por exemplo, está com a criança no colo e a criança urinou na sua roupa, ela deve limpar aquela roupa para a sua reza ser aceita perante Deus, o único todo-poderoso. Se for a urina da menina, ela deve lavar a sua roupa, deve pegar água, esfregar e limpar. Se for a urina do menino, basta apenas jogar um pouco de água e passar a mão, que a urina já sai. Conforme o dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pois a urina a urina da menina é mais impura do que do menino, conforme o dito do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E também a pessoa deve lavar a roupa, se ela vomitar, ela deve lavar a roupa para poder rezar. Então, essa é a terceira condição, a purificação da roupa e do local também. Se ela vai rezar em algum lugar, ela tem que rezar no local que o chão esteja limpo, não tenha impurificações como fezes, urina ou coisas semelhantes, coisas do tipo. Deve rezar num local bonito e num local limpo. E também a pessoa, é bom até lembrar aqui, a pessoa quando for se direcionar para a reza, tanto na mesquita ou até na sua casa, ela deve rezar, sempre procurar rezar com uma roupa bonita, uma roupa boa, uma roupa adequada, pois Allah Azza wa Jalla diz no Corão Sagrado, Khudh zinataka ou zinatakum inda kulli masjid. Allah Azza wa Jalla fala no Corão Sagrado, se embelezem,
se embelezem quando forem se direcionar para as suas rezas. Por quê? Porque você está indo de encontro com o majestoso, com o rei dos mundos. Então a gente deve sempre ir na melhor forma possível quando for de encontro com Deus, o único, o Todo-Poderoso. Essa é a terceira condição para a nossa reza ser válida perante Deus. Perante a Deus, o único, o Todo-Poderoso. E você também pode rezar com os seus calçados, não há problema. Se você estiver na rua e entrou o horário da reza e você quiser rezar e os seus calçados estiver limpo, não tiver impureza, pode rezar. Caso contrário, você tem que tirar a impureza ou tirar o calçado e rezar. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele costumava rezar com as suas sandálias e certa vez ele estava na reza, rezando. O que aconteceu? No meio da reza, ele tirou as suas sandálias e continuou a rezar. E quando acabou de rezar, os companheiros perguntaram: ó profeta, por que você tirou as sandálias no meio da reza? Ele falou: porque o anjo Gabriel veio e falou para mim que nas minhas sandálias tinha impureza. Então eu tirei e continuei a reza. Isso mostra que nós não podemos rezar com a roupa ou com o calçado que tem impureza. A reza não é aceita. Ou como disse o profeta, sallallahu alaihi wasallam. A quarta condição para a reza ser aceita perante Deus, o único, o Todo-Poderoso, é sitru al-aura. É a pessoa cobrir a sua aura. Cobrir a sua aura. Correto? Então, para a reza ser aceita perante a Deus, a pessoa deve cobrir a sua aura. Aquele dizer que Deus disse, que eu acabei de falar agora há pouco, Deus ele fala no Corão Sagrado, na Surat Al-Araf, no versículo 31, Ya Bani Adam, fuzu zinatakum inda kulli masjid. Ó filho de Adão, se embelezem, se encubra, se vista com melhor quando for direcionar para a sua oração. Masjid aqui seria o lugar que você vai fazer a sua oração, a sua reza. Então, os sábios explicam explicando esse dizer, que o muçulmano e a muçulmana, ele deve rezar com uma roupa boa, adequada, e sempre com a sua aura coberta. Ele não pode descobrir a sua aura, e a aura da pessoa tem a aura do homem e tem a aura da mulher. O que é a aura do homem? O que é a aura da mulher? A aura do homem, de acordo com os sábios, que Deus tenha misericórdia deles, eles falam assim, que a aura do homem, ele vai do joelho, ele deve cobrir o joelho até o seu umbigo. Ele deve rezar coberto o seu joelho até o seu umbigo, e quando ele for rezar, não faz parte da aura, mas na reza ele não pode deixar aberto, descoberto os seus ombros. O homem não pode deixar os seus ombros descobertos, pois tem um dizer correto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o homem deve rezar com a sua roupa e não deixar a sua ridá, onde joga aquela coberta, aquela toalha que a gente põe quando vai fazer o Hajj. Quando o homem vai fazer o Hajj, ele joga aquela toalha no ombro. Ele não pode deixar o seu ridá descobrir os seus ombros, pois a sua reza não é aceita perante Deus, o único Todo-Poderoso. Então, o homem deve cobrir desde o seu joelho ao seu umbigo e cobrir os seus ombros, para que a sua reza, essa é a condição para que a reza seja aceita perante Deus, o único Todo-Poderoso. E a aura da mulher, ela deve cobrir todo o seu corpo. Deve cobrir todo o seu corpo.
exceto o seu rosto e as suas mãos, deixar descoberta. Ela deve cobrir todo o seu corpo para rezar perante Deus, o único Todo-Poderoso. Cobrindo os seus corpos, ela vai estar com a sua reza aceita perante Deus, o único Todo-Poderoso. Inclusive tem vários dizeres que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala para a pessoa, para a mulher, cobrir as suas pernas, os seus pés também. Então a aura da mulher é todo o corpo, exceto o rosto, e do homem é do seu joelho ao umbigo, e na reza ele deve cobrir os seus ombros, para a sua reza ser aceita perante Deus, o único, o Todo-Poderoso. E a quinta condição para a reza ser aceita perante Deus é ele deve istiqbal al-qibla, ele deve se voltar para a qibla, ele deve se voltar para a qibla, direcionar para a qibla. Onde que é a qibla? A qibla é a Kaaba, a casa sagrada que foi construída em Meca pelo profeta Abraão. A qibla é a Kaaba, lá em Meca. Então todos os muçulmanos do mundo inteiro devem se direcionar para a Kaaba, para que a reza esteja aceita. A oração obrigatória, das 5 orações obrigatórias, a Kaaba fica em Meca. As 5 orações obrigatórias que o muçulmano ou a muçulmana deve fazer, ele tem que estar o seu corpo todo voltado para a Kaaba. O seu corpo todo deve estar voltado para a Kaaba, pois a reza não pode ser aceita sem estar voltado para a Kaaba, pois Allah Azza wa Jal, ele diz no Corão Sagrado, na Surat Al-Baqarah, no versículo 115, ele fala: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Deus ele diz no Corão, na Surata da Vaca, versículo 115, ele fala: aonde quer que vocês estiverem, voltem vossos rostos para Deus. Isso quer dizer, quando vocês, aonde que vocês estiverem e desejarem fazer a oração obrigatória, então se voltem para a Kaaba, se direcionem para a Kaaba. E aqui no Brasil, o direcionamento da Kaaba é na direção do leste, na posição do leste. Você se volta para o leste, onde o sol nasce, que você vai estar se voltando para a Kaaba. Tá? É de extrema importância saber isso. Então a pessoa deve sempre procurar saber onde que ela estiver, onde o sol nasce, e se voltar nessa posição e rezar para Deus, para a sua reza ser aceita. Essas são da oração obrigatória. Agora, se a pessoa vai fazer uma oração voluntária e ele está na sua montaria, no seu carro, ou ele está no ônibus, ou no avião, ou no navio, e ele quer rezar, ele pode sentar e rezar, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele costumava rezar na sua montaria. Ele costumava rezar quando estava sentado na sua camela, ele rezava e a camela, às vezes é relatado que ela estava em outra direção, dando as costas para Meca, e o profeta estava rezando para Deus. Oração voluntária, não há problema. Agora, também, quando a pessoa está em viagem, ela quer rezar a oração obrigatória, é aconselhado ela procurar saber a posição da Kaaba. Se está impossível, não está conseguindo saber a posição da Kaaba, e ela não consegue rezar em pé, então ela pode rezar sentada, se ela está no avião, e ela pode rezar naquela posição que ela estiver. Não há problema. Por quê? Porque tem um dizer da época do profeta Muhammad, os trabalhadores que estavam a trabalhar no mar, na pesca, eles falaram com o profeta como que eles faziam para rezar ali. Aí o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, se eles conseguissem para rezar em pé.
voltado para o leste. Se não conseguirem, então poderiam rezar sentado. É um dizer correto que o profeta falou. Então a pessoa, no mínimo, ela procura a direção da Kaaba, e se ela consegue rezar em pé, faça. Se não consegue, ela não pode deixar a sua oração jamais. Então reze naquele momento, como que ela vai estar naquele estado, sentado, ou então, dependendo da posição, ela deve rezar. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala: "Ittaqullah mastata'tum", temam a Deus o quanto puderem, quanto conseguirem. Se você não está conseguindo rezar em pé, não tem jeito, então reza sentado para não perder a sua oração, porque a oração é obrigatória e a pessoa não pode perder jamais. Assim que entrar, ela não pode perder até o horário que termina a oração. Se ela vai ver que não consegue, não vai dar para rezar do horário que entrou até terminar, ela tem que rezar de qualquer maneira. E também a oração do doente, do enfermo. Se a pessoa está doente na sua casa, no hospital, e ela está enferma, ela está doente, ela está de cama, ela não pode levantar para rezar, então ela deve rezar do jeito que ela está, ou sentada ou deitada. Se puderem colocar a cama na direção da Kaaba, melhor. Se não tiver ninguém para fazer isso, então ela reza daquela maneira, porque a reza de extrema importância para ela. Essas são as condições da oração a qual o muçulmano é obrigado a rezar dessa maneira. E também uma das condições da reza, pode colocar como sexta condição, não tem problema, mas seria o caso aqui seria como primeiro, mas pode pôr a sexta condição, que é a intenção, a niya. A intenção, ela também é a condição da reza. E o que é a intenção? A intenção é o muçulmano ou a muçulmana intencionar rezar aquela oração que ela vai fazer para Deus, o único, o Todo-Poderoso. Ela deve intencionar com o seu coração. A intenção está no coração. Ela não precisa, quando ela for rezar, se direcionar à Kaaba e falar: Nawaitu usalli rak'atayn salat al-fajr khalf al-imam fulan. Não, ela não precisa falar assim: eu intenciono rezar oração de duas genuflexões, 2 ciclos, a oração do Fajr atrás do imam fulano. Tem muitas pessoas que fazem isso por falta de conhecimento. Não precisa falar nada disso, pois a partir do momento que ela fez a ablução, que ela se direcionou para a Kaaba para rezar aquela oração, então já está intencionando com o seu coração isso, porque Deus sabe o que está no coração de cada um. Então basta ela intencionar com o seu coração e intenciona a oração do momento que ela está a fazer isso. Para a oração e ser válida, a pessoa deve fazer esses procedimentos e deve ter essas condições. E fica aqui então o lembrete que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou: aquela pessoa que está em condição de reza, que ela não que não está em condição de rezar em pé, então ela pode rezar sentada. E aquela pessoa que não está em condição de rezar sentada, ela pode rezar deitada de lado. Até mesmo se ela não conseguir ficar de lado, ela pode ficar do jeito que ela ficou e rezar com os seus olhos. Mas o importante é a pessoa não deixar de fazer as suas orações. A gente vai ficando, vamos deixando essas condições aqui. Aquelas pessoas que tiver dúvida nisso, eu prefiro que as pessoas perguntem para nós respondermos para elas, para assim nós podermos beneficiar melhor ainda as pessoas. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.
Bismillahirrahmanirrahim. Tem uma pergunta aqui falando, a Dayana Portela, se pode fazer súplicas deitado, o duá. Não há problema, pode suplicar deitado, sentado, andando, qualquer momento que você tiver na sua vida, o que você vai fazer, você pode suplicar a Deus, que Ele vai atender, se Deus quiser. Mas o melhor momento para fazer a súplica é a pessoa fazer a ablução, não é obrigatória, mas ela faz a ablução, se volta para a Kaaba e senta e suplica a Deus com concentração, é melhor ainda. E também tem os horários melhores para fazer a súplica. Qualquer momento é bom, mas o horário melhor ainda é no horário antes do Fajr, no último terço da noite, no dia da sexta-feira, quando o Sheikh está fazendo o sermão, entre os dois sermões, quando ele senta no mimbar, aquele momento é muito bom para suplicar, e antes de entrar o Maghrib na sexta-feira, é muito bom também para suplicar. Barakallahu fikum. A Maria de Melo também tem a pergunta que fala: no Fajr, na minha região, começa às 5h38. Eu tenho que esperar 10 minutos para iniciar a oração? Se o Fajr está iniciando às 5h38, como a gente às vezes não consegue ver direito a aurora, o amanhecer, não precisamos rezar 5h38 imediatamente. É sempre bom esperar de 5 a 10 minutos para ter a certeza que você vai estar adquirindo o horário e está a rezar. É sempre bom ter a certeza. Esperar pelo menos 5 minutos é sempre bom. A Rijane Albuquerque pergunta: Assalamu alaikum, alaikum salam. Como faz a purificação da mulher em relação ao cabelo? Tá. A mulher ela vai passar a mão molhada no iniciar do cabelo, que começa bem próximo à testa, até a sua nuca. Ela vai e volta, igual o homem. Não precisa passar o cabelo até o final se ela tem cabelo comprido. É do começo da testa até a sua nuca. Basta para ela passar a mão. Agora, se tiver em viagem, estiver com dificuldade, e ela já fez a ablução, e ela está de hijab, ela não precisa tirar o hijab, se o hijab estiver bem fixo nela, ela pode passar, de acordo com muitos sábios, ela pode passar a mão no seu hijab, do começo até a nuca e voltar. Não há problema. Pode fazer isso igual nós fazemos, passar a mão sobre a meia. A Jannah Makarim pergunta: Assalamu alaikum, alaikum salam. Se eu perder o horário de uma das orações, eu posso recuperá-la em outro horário? Poder pode. Se você perder o horário, você deve recuperar imediatamente. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala assim: aquela pessoa que perdeu que esqueceu a oração por esquecimento ou dormiu e não rezou, ela deve rezar assim que ela lembrar ou assim que ela acordar imediatamente. Hadith correto. Então, se você esqueceu e não rezou, você deve rezar imediatamente assim que lembrar. Agora, se você não rezou por algum motivo proposital e não conseguiu rezar no local onde você estava, você deve imediatamente recuperá-la e rezar aquela oração que você perdeu. E se arrepender para Deus. Barakallahu fikum. A Elizabeth Reis pergunta: Assalamu alaikum, alaikum salam. Caso eu esteja no horário de uma oração obrigatória dentro do ônibus de viagem e a direção do ônibus não condiz com a direção da Kaaba, ainda assim posso rezar? E posso rezar sentada? E como fazer caso não esteja abluída?
Geralmente, se você conseguir fazer a ablução no banheiro do ônibus, é pequeno, mas se você conseguir, melhor ainda. Tentar, de alguma maneira, fazer a ablução ali no banheiro do ônibus e rezar no ônibus. Se não tem como rezar em pé no ônibus, no corredor do ônibus em pé, voltado para a caba, então reza sentada na sua posição, mas o importante é você não perder o horário da reza. Reza sentada no momento que você está sentada ali. E como você está em viagem, se for, por exemplo, a oração do Dohar, você faz apenas duas genuflexões, 2 ciclos do Dohar, e depois imediatamente faz 2 ciclos do Aser, porque você está em viagem para não ficar sobrecarregada. Ou então, se você acha que vai chegar no horário do Aser, no local, então você espera até o horário do Aser, quando chegar, você reza em pé, voltada para a Kaaba, reza em pé, voltado para a Kaaba, quando chegar, porque você está em viagem, você pode juntar o Dohar com o Aser, não há problema. Ou então, o Meher com o Isha também. Agora, se está um horário muito apertado e não dá para. E vai estar no ônibus, o Dohar e o Aser, então reza ali sentada da maneira que você conseguir. Não há problema. A pergunta, Assalamu alaikum, Ajannam, alaikum salam. Se eu passar do horário de uma oração. Não, já foi respondido essa. Se passar do horário da oração, você tem que rezar assim que lembrar. A Rosa pergunta: na falta de água, como é feita a purificação? Na falta de água, já foi explicado na purificação. Na falta de água, você tem que fazer o tayammum. O que é o tayammum? É a purificação com terra. A purificação com terra, você vai pegar a terra limpa, bater as suas 2 mãos abertas na terra. As suas 2 palmas da mão abertas na terra, bate, depois você vai pegar a mão e vai fazer assim. Entre as 2 mãos, você vai fazer assim, para o grosso da terra cair, depois você vai pegar as suas 2 mãos e passar sobre o seu rosto uma vez, e depois a sua mão esquerda sobre a sua mão direita sobre a sua mão esquerda, vai passar todinha ela até o cotovelo, e depois faz isso com a esquerda, com a direita, a mesma coisa, e você vai estar abluída. Pronto, você já pode rezar. Não há problema porque faltou água. E também se você estiver doente, incapaz de usar a água, ou a água vai te prejudicar, você pode fazer essa purificação com a terra. Não há problema nenhum e vai rezar. Sempre que você for rezar, deve fazer essa purificação com a terra. Barakallahu fikum. A surra Sufian fala assalamu alaikum, alaikum assalam. Há um hadith, não me lembro exatamente, que diz aproximadamente que o lugar que estamos mais próximos de Allah é no sujud e que deveríamos prolongar esse momento. Mas se estamos atrás do imam, como fica neste caso? Podemos suplicar neste momento? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ele fala assim: "Aqrabu ma yakun al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." O profeta ele diz, hadith corretíssimo, o servo de Deus estará mais próximo do seu Senhor quando ele estiver na prostração, prostrado, com a testa no chão para Deus, se humilhando para Deus. Esse é o momento que o servo está mais próximo de Deus, no sujud. Hadith correto, sim, é correto. Então, o profeta, o que ele fala? Akthiru fi du'a, fajtahidu fi du'a, ou kama qala sallallahu alaihi wasallam. Se esforcem e façam muitas das súplicas. Façam bastante súplicas neste momento, momento de sujud. Então, quando você estiver nesse momento, o profeta falou, faça bastante súplica, peça bastante a Deus, fale com Deus nesse momento, que Deus vai te escutar. Você está próximo dele.
Sim. Mas, quando você está a rezar atrás do imam, o profeta também falou assim, sallallahu alaihi wasallam, quando o imam fala Allahu Akbar, fale Allahu Akbar atrás dele. Quando o imam fazer o ruku, faça o ruku atrás dele. Quando o imam fazer o sujud, faça o sujud atrás dele. Quando o imam levantar do sujud, levante do sujud atrás dele. Então, quando eu fazer o sujud atrás do imam, o imam depois ele levanta do sujud, eu não posso ficar demorando no sujud e ele já levantou. Se ele levantou e falou Allahu Akbar, logo em seguida eu também devo falar Allahu Akbar e levantar. Eu não posso fazer diferente do imam, pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fala, aquele que fazer diferente do imam na reza, Deus vai transformar o seu rosto ou a sua cabeça em forma de asno, ou em forma de burro, ou como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é uma advertência para nós não fazermos diferente do imam. Então devemos seguir o imam em tudo que ele fazer na oração. Até mesmo se o imam rezar sentado, eu devo rezar sentado também. Então o que eu faço nesse momento? Eu posso suplicar à vontade, desde o momento que eu estiver no sujud atrás do imam e ele estiver também no sujud, suplico à vontade. Mas a partir do momento que o imam falou Allahu Akbar e levantou, eu devo levantar e parar de suplicar. Isso é o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Então, primeiro, quando eu estiver rezando atrás do imam, eu falo no mínimo uma vez, Subhana Rabbi al-A'la, depois eu posso suplicar até o momento que o imam levantar. Quando o imam levantar, aí eu levanto atrás dele. Barakallahu fikum. A Leila diz, salamu alaikum, alaikum salam. Ela pergunta, sempre que eu estou rezando, a minha gatinha vem e senta em frente a mim, na porta do tapete. Isso é errado? O que devo fazer? Tá. Se ela sentou lá na frente, é bom sempre você ir no local que a gata não vai ir para não atrapalhar a sua concentração. E também não pode nada ficar passando na sua frente. Não é aconselhado, pois o profeta proibiu isso. Agora, se tiver a gatinha sentada ali na sua frente, ela foi e sentou, não há problema, deixa ela sentada e continua a rezar. Não há problema nenhum. Mas é melhor você rezar em um local que nada vai te atrapalhar. Até mesmo se tiver um espelho na sua frente, é aconselhado você tirar o espelho ou então rezar onde não está o espelho, ou onde não tem muitas coisas chamando a atenção para não distrair a sua atenção da reza. Até mesmo um tapete de reza é aconselhado não deixar um tapete que chama muito a sua atenção. Barakallahu fikum. A Dariana Portela ela pergunta: você fez jejum o dia todo, quebrou seu jejum. Após quebrar seu jejum, se discutir com alguém, perde seu jejum? O que quebra o jejum é a pessoa ingerir água de propósito ou comida de propósito. Ou então doar sangue também quebra o jejum. Não fazer exame de sangue. Exame de sangue é uma quantia pequena, não tem problema. O que quebra o jejum é a pessoa vomitar ou doar sangue ou comer ou beber de propósito. Ela falou assim, você fez, vou ler a pergunta de novo. Você fez jejum o dia todo de jejum, todo dia. Quebrou seu jejum. Se ela quer quebrou seu jejum, quer dizer, no final do dia, quando entrou o Maghrib, ela quebrar o jejum, é isso? Quando chegar a hora de quebrar o jejum, ela quebrar o jejum, após quebrar o jejum, ela discute com alguém. Ela quer saber se ela perdeu o jejum naquele dia, é isso? Se você perdeu o jejum que você fez durante o dia inteiro. Tá? Então tá. Se você discutiu com alguém, mas você intencionou jejuar para Deus, a sua intenção foi sincera para Deus, intencionou o jejum para Deus, até onde eu sei, se Deus quiser, inshallah, o seu jejum, inshallah, é aceito para Deus.
Mas se você discutiu com alguém, é aconselhado você não discutir. Sempre que discutir com alguém, a gente dá conselho, o conselho que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: quando a pessoa discutir com alguém e se enfurecer, ela deve sempre lembrar de Deus e tentar o máximo possível sair dessa discussão e tentar se acalmar com a ablução, com a reza, sentar, deitar. Agora, se você discutiu, se Deus quiser, não vai quebrar seu jejum. Você já fez o jejum, mas se você foi sincera para Deus e jejuou para Deus, inshallah, seu jejum é aceito. Bora calar o fico. O Ahmad Beder, ele diz Salamu alaikum, dizemos alaikum salam. Gostaria que o senhor repetisse o processo da ablução maior, por favor. E a ablução maior do homem é igual da mulher? Sim, a ablução maior para o homem e para a mulher são iguais. A pessoa, quando vai fazer a ablução maior, deve intencionar a ablução com seu coração. Depois dizer Bismillahi. Falar Bismillah, que quer dizer em nome de Allah, em nome de Deus. Depois ela vai lavar as suas partes íntimas. Alguns sábios falam lava até o umbigo. Aí depois ela faz o quê? Faz a ablução. Lavar as palmas da mão 3 vezes, as duas juntas. Depois levar a água até a boca, fazer o bochecho 3 vezes. Ou fazer o bochecho junto com aspirando água no nariz com a mão e respirando com a esquerda, soltando água do nariz com a esquerda. 3 vezes. Depois pega com as duas mãos a água e lavar o rosto. Jogar a água ao rosto. E o rosto onde que é? Desde a sua testa, aqui, onde nasce o cabelo, até o seu queixo. Para o homem, é até a sua barba, até onde ela for. Se ela for longa, e do rosto ela vai do ouvido até o outro ouvido, de uma orelha até uma orelha até a outra orelha. Isso é o rosto todo, tá? E se o homem está com bastante barba, ele deve esfregar entre as barbas com os dedos para a água penetrar ali. Depois ele deve lavar os seus braços, a sua mão, desde o seu dedo maior até o seu cotovelo. 3 vezes, esfregando entre os dedos. Depois fazer isso com o esquerdo. E depois passar as mãos molhadas no cabelo, na cabeça. Quer dizer, aonde nasce o cabelo no começo, onde nasce o cabelo, entre a testa e a cabeça, até a nuca. Vai com as duas mãos, depois volta. Tá? Aí depois ele lava ao pé direito 3 vezes, até os tornozelos e lavar entre os dedos, depois o esquerdo. Aí depois que fez a ablução, ele vai pegar e vai jogar água 3 vezes no seu cabelo, esfregando e deixando a água penetrar. Depois ele vai lavar o seu corpo, o direito todo, depois o esquerdo todo. Acabou o banho. Esse é o banho maior que a pessoa deve fazer no estado de impurificação maior. O Deus é que sabe. Barakallahu fikum. A Maria de Melo pergunta, salam alaikum, alaikum salam. Não, isso aqui já foi essa pergunta. Acho que o moderador do site colocou de novo. Ela diz, ainda no Fajr, que começa às 5h38 e vai até às 7 horas, no nascer do sol, posso rezar o Fajr até o raiar do sol? Ou tem que ser exatamente no horário inicial? É sempre bom rezar nos primeiros horários, não deixar muito para frente. Mas se o horário do Fajr está indo das 5h38 até as 7, então das 5h38 até as 7, você pode rezar o Fajr, não há problema. Agora, se passou das 7, então você perdeu o Fajr. Aí você fez Qadá, você pagou o Fajr.
não é aconselhado deixar. Barakallahu fikum. Amanhã, se Deus quiser, inshallah, terá aula do nosso querido Sheikh Ahmad Mazlum com o tema Entre as Bênçãos do Ramadã. Muito importante para as pessoas se preparar para o mês que vem, se Deus quiser. Em julho vai começar o mês do Ramadã, então não percam amanhã a partir das 21 horas da noite a aula do Sheikh Ahmad Mazlum. Que todos, inshallah, assistam essa aula de extrema importância para nós. Pegarmos e recebermos esse mês com muito carinho, pois é um mês que Allah Azza wa Jal, ele escolheu para revelar o livro, as palavras dele, o Alcorão Sagrado. O mês que é melhor que 1000 noites. Então, vamos pegar que nesse mês tem a noite do decreto, que é melhor que 1000 noites. Então vamos pegar e nos preparar para esse mês, amanhã às 21 horas, se Deus quiser. E agradecemos a Deus, sempre e a todo momento, e pedimos que Deus dê paz e bênção ao nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, e faça de nós verdadeiros e sinceros crentes. Espero que todos tenham benefício com essa aula de hoje. E se Deus quiser, e que Deus perdoe os nossos erros e pecados e faça de nós verdadeiros crentes. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. E até a próxima, inshallah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.